Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer e espero por você. A paz do Senhor, joias, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 2, Conhecendo Jesus de Nazaré. O professor Pedro já passou, a lição de número 1, então eu quero que vocês peguem a Bíblia, e reservam um tempinho para assistir esse vídeo, só você e eu e Deus, só para a gente ter um momento aqui para adorar ao nosso Senhor, conforme a gente vai assistindo as aulas da EBD, aprendendo um pouco mais sobre a palavra dele, a gente adora ele a esse mesmo tempo. Então, na lição de número 2, nós vamos conhecer um pouco sobre Jesus de Nazaré. Primeiramente, nós vamos apresentar aqui o Verbo que se fez carne. Lá na Bíblia, em João, capítulo 1, versículo 3, ele fala que o Verbo se fez carne, E o que essa expressão quer dizer, o Verbo se fez carne? Por que Verbo? Por que a Bíblia chama Jesus de Verbo? A gente que estuda na escola, vocês, no caso, eu que já estudei, a gente aprende que verbo, se você for procurar no dicionário, é a palavra que expressa a ação, qualquer tipo de ação. Andar, jogar, falar é uma ação. E quando a Bíblia retrata que Jesus é um verbo, é porque tudo o que aconteceu desde o princípio, desde Gênesis, desde a criação do mundo, até nos dias de hoje, foi porque Jesus fez, foi porque Deus fez. Então ele é a própria ação, tudo vem por ele, entendeu? Por isso que a gente explica e por isso que a Bíblia nos fala, que Jesus é uma ação, Jesus ele é um verbo e ele se fez carne. Se fez carne por quê? Porque Deus, ele é imaterial, ele não é uma coisa que a gente possa ver, pegar, assim, relar, tocar, ele é um espírito. E coisas espirituais não são materiais, não são carnais, não são feitas de carne igual a gente tem pele, osso e carne. E é por isso que ele fala que o Verbo se fez carne. A partir do momento que Deus enviou o seu Filho para a terra, ele se fez carne para viver no meio de nós, entendeu? E o porquê que ele veio e se fez carne? Para salvar você, salvar a mim, salvar a todos nós. E é por isso que ele veio e ficou durante 33 anos, na Terra, para falar com a gente, nos ensinar e deixar a sua palavra para que nós possamos ser salvos. Ele habitou no meio de nós. Antes de Jesus ser batizado, ele teve um pré-ministério. Ele era criança, E logo no início da sua infância ele precisou fugir com a sua família para o Egito. Aí depois ele voltou para Nazaré, onde ele trabalhou com o pai dele, o José. Quando ele trabalhou com ele, o pai dele era carpinteiro, e ele ajudou o pai dele. E a cada dia mais e mais ele orava e tentava se aproximar do Deus Pai, para ouvir a voz dele, para estar mais próximo. E assim, depois de tudo isso, depois disso que João Batista o batizou, que começou a chamar ele de uma outra forma. Já não estava mais chamando ele de Verbo se fez carne. Aí começou a chamar ele de o Filho de Deus, porque Jesus ele é Deus e ele veio para se fazer o Filho de Deus. Ele veio para a terra e se fez carne. A Trindade, ela é composta pelo Espírito Santo, por Deus Pai e o Deus Filho, que é Jesus. Por isso que nós falamos que Jesus é o Filho. Depois disso, ele veio para cumprir um dos mandamentos, do que já tinham falado lá no Velho Testamento. Já falava, o profeta Isaías já havia profetizado de que ele iria vir, ele era o príncipe
apresentado assim, o Filho de Deus, o Filho do homem. Como ele se fez carne, ele também é o Filho do homem, não somente o Filho de Deus. E ele veio para a Terra para cumprir o plano maravilhoso de Deus, né? Que é o plano da salvação. Na própria Bíblia, ele mesmo se retrata, né? Ele, Jesus, se retrata como o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Olha, ele sempre fala que ele é a vida, né? Porque ele veio para nos dar vida e ele é a vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é só um pouquinho, não. É muita coisa. E ele também fala que ele é a videira verdadeira. Jesus ele é apresentado de várias formas na Bíblia, né? Ele é o único meio de salvação para que nós possamos ter essa vida eterna que nós falamos, né? Na igreja, nas aulas da IBD, na própria Bíblia. Ele é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. E sabe por que Cristo morreu pelos nossos pecados, em nosso lugar? Porque Deus ama você. Deus ama eu, Deus me ama, né? Deus ama você, ama o seu amigo, a sua mãe. Todos nós, Ele nos ama. Por isso que Ele mandou o seu Filho para nos salvar e nos dar vida eterna. Jesus, Ele é apresentado como Filho de Deus. E eu? E você? Nós também podemos ser filhos de Deus? Como que a gente faz para ser assim? Na própria Bíblia vai falar que para você ser considerado, né, o Filho de Deus, você tem que crer. Creia tão somente na palavra. Assim que você crê em Jesus, crer, vamos deixar um pouco mais claro aqui. Crer é diferente de saber que existe. Eu sei que Deus existe, eu sei que Jesus existe. Não é só você saber, é crer. Crer é você... tem aqui, ele fala assim, ó. O crer é expresso por João como um ato continuado onde vivemos uma dedicação amorosa e abnegada. A gente deixa de fazer algumas coisas, né, do mundo para ir à igreja, para ouvir uma música que fala de Deus, né, em vez de ouvir uma música do mundo. É viver como Jesus viveu. Ele sempre será o nosso espelho. Ele foi e Ele é. E Ele sempre será o nosso espelho. Nós temos que nos espelhar em Jesus para saber como viver. Então, para concluir a aula, agora que a gente já sabe um pouco, né, sobre quem foi Jesus e quem é Jesus, basta crer nele que a gente vai alcançar a vida eterna, né? E para que isso aconteça, a gente tem que nascer de novo. Para nascer de novo, a gente começa acreditando nele, fazendo o que ele fez. E ser batizado nas águas é um outro passo que nós teremos que passar futuramente, para quem não é ainda, né? Para quem já foi. E anunciar a palavra dele até que ele volte para nos buscar. Amém? Então, essa foi a aula de número 2. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Logo mais teremos a aula de número 3. Deus abençoe.